Olá, escritores, leitores, revisores, fantasminhas e procrastinadores. Sejam bem-vindos a mais um Entre Gatos e Livros. Michelle Brown falando aqui e hoje se prepara que é dia de quebrar o seu bloqueio criativo na porrada e voltar a escrever a qualquer custo. Acho que todos esses anos da página, a pergunta que eu mais recebi pela nossa caixa de mensagens foi: como é que eu faço para voltar a escrever? Pelo amor de Deus, me ajuda. E apesar de ter respondido várias vezes a mesma pergunta, não é algo exatamente fácil de fazer, porque eventualmente isso pode trazer uma verdade que muitas pessoas não querem ouvir, mas que quanto mais cedo a gente fizer, melhor, né? Muitas vezes a gente não consegue escrever porque está de fato bloqueado. Na verdade, a gente está com preguiça de escrever ou interessados em fazer outras coisas. E bom, eu não quero começar já julgando ninguém, mesmo porque eu comumente me pego trocando uma sessão de escrita por uma de seriados ou filmes. E não é algo errado, né? A gente também tem que fazer aquilo que tem vontade de vez em quando. Mas a verdade é que se você nunca se forçar a sentar e produzir, pode dar Deus à escrita. As ideias podem até cair do céu às vezes, mas o texto não vai se escrever sozinho, né? Ou você escreve, ou já era. Não vem gnomos no meio da madrugada escrever o seu texto por você. Tire isso da cabeça. E bem, né? Foi o que eu fiz em novembro e na primeira metade de dezembro de 2020. Eu acabei tirando uns dias de folga depois de escrever o final de uma história meio às pressas, né? Para um concurso e eu não voltei ainda. Mas, né, vamos tirar ainda mais essa primeira semaninha de 2021 de férias para organizar algumas coisas no grupo e aí depois eu volto. Mas se esse não é o seu problema, se você realmente está bloqueado e quer voltar a escrever para ontem, só não está conseguindo, calma que hoje eu vou te dar umas dicas para você que fica todo dia sofrendo abrindo o Word e vendo uma página em branco, mesmo depois de horas e horas de tentativas de trabalho. Primeira coisa que você precisa saber é que não é fórmula, tá? Não quer dizer que seguindo tudo que eu vou te dizer aqui hoje, você vai magicamente começar a produzir dezenas de histórias por ano, escrever mais que o Stephen King, publicar tudo e ficar rico. Até porque se funcionasse, era eu que estava seguindo esse método. Além disso, talvez algumas coisas daqui não funcionem para você, o que me leva a uma segunda dica prévia: adapte sempre o que julgar necessário, tá? Tente seguir o conselho, mas se não, mude e procure novas estratégias. Cedo ou tarde, você vai descobrir como é que funciona o seu processo de escrita e o que vai facilitar muito o seu trabalho. Mas agora, mãos à obra, não levante essa cabeça, prepare-se para trabalhar, que a sua jornada de retorno às letras só está começando. Primeira dica é: se conheça enquanto escritor. É fundamental que você saiba como é que funciona o seu processo de escrita, e se não sabe ainda, é muito bom que você comece a se testar. Então você tem que descobrir horários em que as ideias fluem melhor, aspectos de ambiente que contribuem para o seu conforto, por exemplo, luzes acesas ou apagadas, se você prefere com silêncio, com barulho, tanto faz. Na cama, numa cadeira, no sofá, no chão, sem malícia, tá? Se você gosta de ouvir música enquanto escreve ou não, e quais músicas, caso goste. Enfim, tudo isso deve estar bem claro para você. Assim você pode criar um ambiente inspirador à sua volta, aquele que você senta e as ideias já vêm praticamente que no automático. Também é muito importante que você tenha treinado sua linguagem e saiba exatamente como é que você se expressa direitinho. E bom, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso no futuro, mas um exercício muito interessante para você retomar suas ideias é reescrever cenas de outras formas. Então você pega uma cena que você já escreveu há algum tempo e reescreve uma vez com palavras mais pomposas, ou então com construções e expressões mais simples, dependendo do jeito que você escreveu originalmente. Pode também tentar de uma forma mais poética, de uma forma mais seca e direta, ou com poucos adjetivos, ou então de uma forma mais romântica, mais doce, mais sombria, depende. Só não tenha medo de ficar se testando e repetindo esses exercícios quantas vezes julgar necessário, porque só assim é que você vai saber como é que você realmente escreve bem e em qual ambiente fica mais fácil para você escrever. Próxima dica: cerque-se de coisas que inspiram, que é algo que é muito bom para mim e me ajuda muito. Eu ouvi alguns estilos de música em específico e também ler alguns livros de temas semelhantes àquela história que eu estou escrevendo. Seriados e filmes, eles ajudam mais na construção dos ambientes e da ideias, mas eu acredito que a leitura e as músicas juntas é o que realmente mais tem me feito ter ideias e conseguir colocá-las no papel de fato. Então, se isso funciona para você também, você precisa montar um acervo de filmes, livros e seriados inspiradores para acessar sempre que for possível ou necessário. Algumas pessoas também gostam muito de observar imagens, sejam elas fotos, desenhos, fanarts, enfim. Então é muito legal você também separar suas imagens
preferidas em algum lugar, seja em uma página no seu computador ou no Pinterest, que é um site muito útil para escritores, embora tenha que tomar cuidado, porque senão você entra e passa horas. Então também tem gente que se inspira com qualquer imagem, livro, série ou filme que goste, não tem necessariamente a ver com a cena da história. E dependendo do que eu tô escrevendo, eu sou um pouco assim também. E no caso, se for o seu caso, você precisa separar tudo isso em um local que seja de fácil acesso, assim que você precisar, esteja sempre ali. E de novo, é legal que você se conheça e saiba que tipo de material te ajuda mais a ter ideias, né? Não tenha medo de se testar. Eu acho que é a principal dica que você precisa ter em mente agora. Dica número 3. Faça um planejamento. Porque colocar no papel todas as suas ideias com detalhes de tramas, mistérios a serem resolvidos, tudo que fará diferença no enredo sempre vai ajudar bastante. Se não servir para você ver o que já tinha feito até então e o que viria depois e se motivar para continuar, pelo menos você não deixa nada para trás. Você não esquece nada. Vai estar sempre ali aquelas informações para você consultar sempre que for preciso. Ter um registro detalhado de todos os seus conflitos, além de como e quando você pretende resolvê-los, também é muito bom para manter a qualidade de sua história, porque você não esquece nada, nem corre o risco de deixar suas respostas em aberto, que prejudicaria a verossimilhança, o entendimento e até diminuiria a quantidade de pessoas acompanhando sua história. Imagina só quantas séries, filmes e livros que a gente já viu por aí que deixaram respostas importantes, né, por resolver, e a gente acaba se sentindo mal ao perceber que provavelmente nunca vamos saber o que realmente aconteceu. E você não quer que isso aconteça com a sua história, né? Dica número 4. Converse com os seus amigos. E ter amigos escritores ou betas, ou mesmo leitores de maior confiança é sempre muito bom, né? Porque, além de ser divertido, é muito útil ter pessoas que você confia para conversar sobre suas dúvidas e sobre o andamento da história, para te dar conselhos e dicas de como prosseguir é sempre muito bom. Não apenas vocês trocam ideias, se divertem e pensam juntos, como ter o olhar de outra pessoa pode ser muito bom para abrir seus horizontes. Então junte um batalhão de amigos que gostam e em quem confia para você compartilhar os seus planejamentos para o futuro da história, né? Suas angústias, suas alegrias, conforme sua escrita vai avançando e suas ações andando certo. Porque conversar com as pessoas que você ama pode ser tudo o que você precisava para se sentir motivada, né? Algo para relaxar e também arejar a mente. Dica número 5. Escreva. De nada vai adiantar você fazer todas essas dicas anteriores se algum dia você não acordar, olhar pro espelho e dizer pra si mesmo: hoje você só vai largar esse computador ou esse caderno quando você tiver escrito alguma coisa. A grande verdade é que escrever de novo depois de bloqueios longos nunca é uma tarefa fácil, até porque no começo você vai ter que meio que se obrigar a isso. É algo que pode tirar metade da diversão, mas é um mal necessário. E se funcionar pra você, você pode estabelecer metas diárias e comemorar quando alcançá-las, mas comece devagar. Então, se você tá sem escrever há muito tempo, fixar metas muito altas só vai fazer com que você se desmotive. É claro que pode acontecer, mas nada te garante que você vai escrever 2 ou 3 mil palavras logo no primeiro dia. O máximo que eu consegui foi 800 e olha que eu demorei horas, demorei um dia inteiro. Então, o melhor é você começar com metas humildes, de 100, 200 palavras e ir avançando aos poucos conforme você vai recuperando esse hábito. Como eu falei ali em cima, também é importante que você se permita recompensas quando atingir essas metas. Assim você se mantém sempre motivado a continuar avançando e progredindo no seu objetivo de escrever. Então, algumas dicas de recompensas podem ser, por exemplo, você comer algo que gosta, que não come normalmente, sair para passear, visitar os seus amigos, seu namorado, namorada, ou então fazer um programa diferente. O importante aqui não é a quantidade de palavras que você escreve por dia, mas e sim manter um ritmo constante de escrita, você de fato criar o hábito. É fundamental que você tente escrever todos os dias, pelo menos, mas se não funcionar, procure pelo menos se manter em contato com o texto de alguma forma, seja relendo o seu planejamento inicial, caçando pontas soltas e buracos na trama, ou simplesmente lendo o que você já escreveu para, né, manter ali todos os detalhes frescos na sua memória. Eu particularmente me divirto muito lendo minhas próprias histórias, especialmente aquelas que eu não li há muito tempo e já tinha esquecido algumas coisas, e de repente reler o seu texto pode te ajudar a retomar esse fio da meada perdido, né? Senão, pelo menos você vai rir de suas próprias piadas, se divertir com seus personagens ou sofrer com eles, mas você é aquele sofrimento bom de saber que você pode resolver tudo assim que retomar a história e continuar o seu trabalho. E como eu tô muito boazinha hoje, eu vou dar mais um bônus, né? Como eu já disse, voltar a escrever pode ser bastante complicado quando a gente fica sem fazer isso por muito tempo. Então, acima de tudo, procure se lembrar de como você se apaixonou por essa ideia a ponto de, entre aspas, gigantes aqui,
perder tanto tempo para planejar e escrever. Lembre-se de todos esses sentimentos bons que você teve quando começou a escrever, de como você ficou feliz ao ver que seu trabalho estava avançando, de como seus leitores reagiram positivamente ao texto, caso você já tenha postado. Enfim, lembre-se de por que essa história, esses personagens e esse universo são tão importantes para você. E que escrever não é uma tortura, não é um trabalho nesse sentido chato da coisa. Escrever precisa ser a melhor coisa que já te aconteceu, né? Tem que te fazer tão bem quanto encontrar alguém que você gosta depois de um tempo longe, quanto comer sua comida preferida, quanto dormir ouvindo o som da chuva. Tem que ser aquilo que mais vai te fazer feliz, aquela melhor atividade do seu dia, que você esperou ansiosamente por muito tempo para poder fazer. Você tem que amar a sua escrita o suficiente para passar por todos os obstáculos que estão ali tão intrínsecos a ela. E é claro que não vai ser fácil, né? Mas ninguém falou mesmo que ia ser. Caso mesmo assim não funcione, é importante que você não fique triste, tá? Porque você não é um péssimo escritor por causa disso, não é pior do que os outros por isso. E até porque algumas ideias, elas simplesmente não funcionam mesmo. Você vai lá, se apaixona por outra ideia, por outros personagens, por outros universos e segue em frente. E aqui eu vou deixar mais um bônus, porque hoje eu tô realmente de bom humor. Não apague nada, porque mesmo aqueles trechos que você acha que não estão bons agora, podem se servir muito lá na frente. Mesmo que você não tenha ideias para melhorar no futuro, ou ter o estalo do que estava faltando para resolver retomar aquela história abandonada, você pode usar coisas que você já escreveu, ou personagens que já estão prontos e acabados em outras histórias futuras. E por hoje é só, pessoal. Se você curtiu as dicas, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like e compartilha pros amigos, né? Até porque vai que tem alguém precisando dessa forcinha. Passa lá no nosso Ko-fi pra nos ajudar a financiar o projeto. E fica por aí pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau!